mais belo de tudo é que Jesus sendo adorado, o véu se rompe. Eu sempre gosto de lembrar, para aqueles que não estão acostumados com aquela experiência do véu que se rasga no momento que Jesus entrega a sua vida em troca das nossas lá no Calvário, que o véu tinha de 60 a 80 centímetros de largura. Então não é bem um véu que a gente costuma imaginar, né? Esse véu levinho, que qualquer coisa poderia rasgá-lo, não é? Mas o véu do templo, ele era quase uma parede, era um trançado de tecidos que bloqueava o Santo dos Santos da área aonde podiam ficar aqueles que eram os judeus, daqueles que eram os sacerdotes. Então o Santo dos Santos, ele era uma verdadeira parede. Ele é chamado de véu porque ele é pendurado e ele tinha de 60 a 80 centímetros de largura. Rasgar 60 centímetros de largura de um tecido trançado não é algo tão simples como se parece. É por isso que quando Jesus entrega a sua vida e o véu se rasga, aquilo foi um fato que comoveu e que fez com que o escritor sagrado, o agiógrafo que escreve os evangelhos, fizesse questão de contar para todos o que tinha acontecido. As pessoas gostam muito de dizer e de falar que isso é um ato espiritual, que o escritor sagrado, inspirado pelo Espírito, apenas queria dizer que a partir daquele momento todas as pessoas tinham acesso ao interior do santuário, aonde o sacrifício pelos pecados era oferecido, significando que estava aberto o acesso a Deus, e o acesso a Deus só é possível com o coração puro. Portanto, a partir daquele momento os pecados eram perdoados e as pessoas têm acesso a Deus. Pois bem, é verdade isso, mas não acredito que tenha sido apenas um ato simbólico. Eu acho que o véu se rasgou mesmo, senão não teriam escrito isso sem questionamentos por parte dos escribas e escritores da época, e ninguém faz um comentário sobre esse fato. Portanto, o Senhor não só abriu espaço ao seu coração, como ele rasgou o véu e disse: agora todos aqueles que creem e que aceitam a morte e a ressurreição de Jesus como a verdade nas suas vidas e a abraçam, terão acesso a mim e poderão apresentar os seus pecados diante de mim. Então nós hoje vamos trazer Jesus eucarístico, e o véu está rompido e todos podemos ter acesso a ele, e Jesus em corpo, alma e divindade pode nos tocar sem que nós tenhamos que morrer, porque era certo que ao ver Deus fatalmente ninguém ficaria vivo. É o que diz Elias, é o que diz Isaías, quando diz: ai meu Deus, vou morrer. E olha que eles apenas tinham visto um pedaço da glória de Deus. Moisés, quando desce do alto do monte, também apenas tinha visto um pedaço da glória de Deus e voltou brilhando. Imagina estar diante de Deus. Então por que nós continuaremos vivos e não mortos ao momento em que eu trouxer Jesus aqui? Porque o véu se rompeu e o Senhor nos purifica pelo seu sangue, e por causa dele nós podemos estar diante da divindade, do Criador dos mundos, daquele que tem todo o poder, sem que nós tenhamos morrido. Então aproveite
Aproveite, porque o que vem aqui é aquele que é toda honra, toda glória, todo poder pelos séculos dos séculos. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Sempre antes de vir para a adoração, pergunto para o Senhor se Ele quer nos conduzir de alguma maneira especial, enquanto coletivo, porque Ele também vai cuidando de cada um de nós individualmente, conhecendo as nossas necessidades, conhecendo os nossos sonhos, conhecendo as nossas dores, e Ele vai sempre também querendo nos conduzir ao cumprimento da missão que cada um de nós tem diante dEle neste mundo. Mas Ele também sempre está nos falando no coletivo, junto com os demais, junto com a igreja, junto com tudo aquilo que o povo de Deus na terra, peregrino, precisa. E o Senhor me disse, com um texto de Tiago, capítulo 3, diz assim: não queirais todos ser mestres, pois sabeis que estamos sujeitos a mais severo juízo, porque todos nós tropeçamos frequentemente. No mundo de hoje, todo mundo é muito competitivo e todo mundo tem sonho. Os jovens sonham em ser um campeão de game desses que hoje enche estádio. Alguns sonham em ser um influencer e ter milhares e milhões de seguidores. Outros sonham com o poder temporal mesmo, em ascender profissionalmente, em se tornar um grande empresário, uma grande empresária. Outros sonham em ser e receber o maior destaque dentro das suas famílias. Outros em terem a coordenação na igreja, no seu movimento social, no seu clube social, na sua história, no seu bairro, na sua luta, na sua bandeira. Querem ser mestres, mas nenhum de nós quer ser severamente julgado, não é mesmo? A gente já é julgado demais. Mas independente deste aviso do Senhor, de que o nosso desejo não deve ser o de subir, o nosso desejo deve ser de fazer a vontade dEle. Se Ele quiser fazer algo com você, se Ele quiser te elevar, Ele faz. Se Ele achar que é importante te enriquecer, porque você poderá fazer um bem com aquilo, Ele que faz. Mas nós não devemos querer ser mais que os outros. Mesmo assim, não foi esta a parte deste texto que me tocou. A parte deste texto que me tocou foi: todos nós tropeçamos frequentemente. Para alguns é difícil admitir. Nós temos uma autodefesa. Quando falam alguma coisa, algum defeito da gente, eu sempre lembro
São João da Cruz, nos seus escritos, que diz assim: quando levantam falsidades contra mim, eu normalmente penso, não vou me importar porque tenho verdades que eles não sabem e que poderiam levantar contra mim. Vou sofrer pelas verdades que eles não sabem. E aí ele preferia não se defender. Não é da nossa natureza, né? E quando a gente faz isso, a gente também está, de uma certa maneira, querendo dizer que a gente não tropeça. E a palavra é dura, ela diz: tropeçamos frequentemente. A gente tropeça aqui, tropeça ali, tropeça em palavras, que é depois o que o texto de Tiago vai se aprofundar, falando que é onde a gente mais tropeça é com a nossa boca, mas tropeçamos com sentimentos negativos, sentimentos que são contrários ao amor, com raiva, com inveja, com ódio, com vaidade, com medo, com arrogância e com coisas menores. Não digo todos, eu só sei que essa palavra pode ser que sirva para todos nós. Para mim serve. Tropeçamos frequentemente. Portanto, espero que o Senhor tenha um juízo leve comigo. Percebem que é isso que nós precisamos? Que chegar lá Jesus diga: você fala demais, mas eu não vou levar isso em conta. Você foi muito ácido com teu irmão, com a tua irmã, com a tua casa, mas eu não vou ligar, porque você soube dizer algumas palavras em alguns momentos que foram muito importantes para alguém. A minha expectativa é que o Senhor não me trate com severidade, mas com brandura, porque tropeçamos frequentemente. Quero convidar você a estender as suas mãos para Jesus Eucarístico e falar para Ele te tratar com essa brandura, com esse carinho, e tratar também as pessoas que você convive e que sabe que às vezes são tão duras, com brandura, sem severidade, sem rigor. Estenda a mão e fale para Jesus: Jesus, nós estamos aqui agora e dizemos, Senhor, para Ti, trata-nos, Senhor, com brandura, porque tropeçamos frequentemente, porque somos, Senhor, estes seres humanos que Tu experimentastes na carne e que vistes que os bons nós até matamos, como matamos você quando esteve entre nós. Senhor, trata-nos com brandura, trata-nos, Senhor, com carinho, e concede-nos, Senhor, aprender de Ti a não sermos severos uns com os outros, a não sermos tão exigentes, principalmente com aqueles que estão mais próximos de nós e que nós, até por querermos que eles sejam tão perfeitos, acabamos os tratando com tanta severidade. Concede-nos um coração semelhante ao vosso, Jesus. Concede-nos um coração parecido com o vosso, que sabe tudo, que conhece tudo, que sabe a verdade, mas mesmo assim não se vale dela. Senhor, cuida de nós, Senhor. Cuida desse Teu povo necessitado. Cuida, Senhor, porque somos pessoas que precisamos de Ti. Vinde socorrer-nos, Senhor. Vinde estar conosco, Senhor. Nós nos abrimos agora à Tua luz infinita para que ela nos toque,
para que ela penetre em nossos ossos, em nossas mentes, em nosso coração, em nossa história, em nossos pés. Que ela nos conduza. Conduze-me, Senhor. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui. Porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida minha alma encontrou, tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar, hoje livre sou, tenho sede da tua graça a cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Se soubessem que diante de Jesus o ar se transforma. Respire este ar que vem do Senhor e deixe ele penetrar também nas coisas mais íntimas suas. Ele sabe tudo que você tem passado. Quantas coisas nós acabamos escondendo em nossa mente, porque nos ferem, nos machucam. Quantas coisas nos trouxeram decepção, cansaço, coisas que você não teve nenhuma responsabilidade ou culpa, mas foi vítima. Coloca diante do Senhor. Ele é o Deus que te ama, que é Pai, que te protege. Estes dias alguém disse para mim: ah, meu Deus, eu passei por tal situação, será que Deus não estava comigo, não me protegeu? Mesmo diante de situações que o mundo violento causou, Ele está aqui agora como Pai que te acolhe, para te curar, para nos restaurar, para nos fortalecer e para transformar o mal numa força que vem dEle. Quando eu era jovem, recém-casado, eu fui assaltado 4 vezes. 4 vezes entraram na minha casa, era uma meia data, tinha gente que morava na mesma data, teoricamente protegida, aqui na Zona 7. Depois da Colômbia. E na última vez, na 4ª vez, eu tinha ido junto com todo mundo numa reunião que eu coordenava o movimento religioso.
no escritório da Renovação. E quando eu voltei em casa e vi que não tinha mais nada, tinham roubado televisão, tudo a casa daquele jeito. Eu lembro que eu sentei na escada que tinha para subir na varanda e falei assim: será que Deus me deu um anjo dorminhoco e o anjo ficou dormindo e em vez de cuidar da minha casa? Naquele tempo a televisão custava mais do que hoje e a gente ganhava menos. Eu levei 1 ano para conseguir comprar a televisão, isso porque um irmão do grupo de oração resolveu me dar uma ajuda que pagou 80% da televisão. Mas aquele 1 ano sem televisão, claro, roubaram roupas, roubaram outras coisas. Aquele 1 ano sem, e a decisão de que eu não podia morar ali roubado e que eu tinha que dar um jeito de arranjar um lugar para morar, fui morar quase na periferia, num apartamento que eu brincava que se eu entrasse correndo eu caía pela janela. Mas foi o primeiro passo que eu dei, e olhando hoje, com 30 anos depois, eu falo: o Senhor agiu, Ele permitiu coisas que Ele não queria, mas com aquele mal Ele me levou a avançar, a ir para frente, a ter que arranjar um lugar para morar, que fosse meu, a ficar 1 ano mais silencioso, menos barulhento. E não é porque eu era contra a televisão, não, é porque não tinha mesmo. Então, fazer o quê? Então o Senhor, Ele pode usar coisas ruins que Ele não quis e que Ele não deixaria e que Ele não pôde agir, porque o mundo Ele entregou para nós, e nós, seres humanos, fazemos escolhas de sermos bons, de sermos maus, de agirmos bem, de agirmos mal, de termos problemas com seus vícios, sei lá. Eu só sei que Ele, se você permanece, se eu permaneço com Ele, Ele vai dar conta de transformar isso em força, em poder, em graça. Talvez leve anos para você perceber olhando para trás. Então, nesse momento, entregue todas estas situações que são particulares. Cada um sabe o que passou, o que tem passado, ou às vezes coisas que ele já passou há muito tempo, mas que você ainda sofre profundamente cada vez que aquilo vem à sua mente ou que algum ato acontece. Esta semana eu fui rezar por uma grande amiga que a vida inteira trabalhou nos encontros na cozinha, uma pessoa extremamente abençoada. E eu disse para ela: eu não consigo falar com você. Ela falou: eu não tenho celular, porque desde que meu filho morreu num acidente, quando chega uma mensagem no celular, eu não sei nem o que é, eu começo a chorar e começo a ficar totalmente desestruturada. Então eu não tenho mais celular. Mas já fazem anos que isso aconteceu. Há feridas na nossa vida que estão lá, bloqueando, dificultando, travando. Encontrei uma jovem também essa semana que me disse que sofreu tanto com o namorado que não sabia mais se queria namorado.
preciso deixar Jesus curar as feridas. Podem ser recentes, podem ser muito antigas, podem ser de muitos anos, mas nós não podemos viver pela reação que elas trazem dentro de nós. Está aqui Jesus. Não sei quantas vezes você vai ter que vir aqui falar com Ele. 1, 2, 10, 20, 30, milhares. Mas enquanto não conseguir, venha. Fala com o Senhor agora disso. Fala com Ele. Senhor, as feridas fazem a gente fazer tanta coisa, bloquearmos, sermos infelizes. Cura-se. Cura estas feridas, Senhor. Sejam de perdas, sejam de situações que nós não tínhamos controle. Te pedimos, Senhor, visita-nos com teu poder agora, tu que estás em corpo, alma e divindade neste altar. E realiza em nós, Senhor, tamanho poder e tamanha unção. Senhor, que brote deste altar a luz poderosa e divina que toca as almas daqueles também que vão acabar acompanhando pelo YouTube. Presencialmente nós sabemos, Senhor, é muito mais unção, mas para quem não pode, alcance-o, Senhor. Alcança todos. Teu amor é infinito e Tu és onipresente, onisciente e onipotente. Estamos diante de Ti. Na adoração eu sempre gosto de fazer um momento que é aquele momento em que a gente adora Jesus por aqueles que não adoram Jesus. Todos nós sabemos, quando o anjo fala para os 3 pastorinhos de Fátima, né? Para eles adorarem pelos que não adoram. E aquela cena me marca muito na história de Jacinta Francisco e Lúcia Jacinta Francisco. Me marca muito, porque eram 3 crianças que mal rezavam o terço direito e que não tinham feito primeira comunhão. E o anjo então lhes dá a comunhão. Aquilo é algo que passa às vezes batido, em vista de que todos nós ficamos lembrando do sol que se mexe, das curas que aconteceram por turbilhões, das vezes que a mãe de Jesus apareceu debaixo daquela árvore para falar com eles, dos mistérios de Fátima que a gente escuta tanto. Mas eu acho que nada é mais forte do que receber Jesus da mão de um anjo. E que hóstia era essa? Jesus poderia ter se dado ali, não na forma de pão. É algo tão incrível. E então eu considero que aquele momento é um momento tão poderoso e tão milagroso, que as palavras que foram dadas àqueles jovens naquele dia devem ter um valor extraordinário. E as palavras foram: adorar por quem não adora.
Então, nesse momento, traz no teu coração pessoas que você ama, ou que você intercede, ou que você vê, e que não sabem quanta maravilha está em Jesus para ser adorado. Traga elas agora e fala: eu estou adorando por estas pessoas agora. Pessoas que poderiam tirar um tempinho para adorar, mas não tiram. Porque a vida corrida tomou conta. Adora agora um pouquinho por estas pessoas todas. Adore. Te pedimos, Senhor, neste momento que, agora que nos aproximamos no final desta hora de adoração, Tu possa nos conceder também os bens temporais que precisamos, Senhor, para viver. Abençoa, Senhor, as nossas fontes de suprimento, da onde sai, Senhor, os recursos para podermos viver, compartilhar, crescer, desenvolver. Se de alguma maneira o diabo tem bloqueado a nossa vida, neste momento diante de Ti nós suplicamos, coloque-o no lugar onde ele deve estar, que é aos Teus pés, e envia-o para onde Tu quiseres, mas tira, Senhor, todas estas ações que possam estar atuando na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, de mim e de todos nós. Aquelas forças que se levantam contra a Tua igreja, derruba-as agora, Senhor. Te peço, Senhor, a saúde da mente e do corpo, para todos aqueles que precisam agora de serem fortalecidos, curados, restaurados, reanimados. Age, Senhor, em todo o nosso corpo, nosso organismo. Reequilibra, Senhor, os hormônios, todas as ações elétricas do corpo, circulação, coração. E, Senhor, também pedimos pela nossa mente, restaura a nossa memória, cura, Senhor, as áreas que estão enfermas, tudo que causou qualquer tipo de confusão mental, pânico, depressão, outras enfermidades. Age agora, Senhor, com Teu poder infinito. Te peço, Senhor, concede-nos uma conversão maior e um desejo maior de Te amar. Concede-nos a graça de fazer o que Tu nos pede. Abençoa nossas escolhas, escolhas de vida, escolhas de trabalho, escolhas do dia a dia. Abençoa, Senhor, aquelas que nós fizemos porque Tu nos mandastes ou porque nós não sabíamos qual é a Tua vontade. Abençoa, Senhor, porque queremos estar a Teu serviço. Abençoa, Senhor, agora esta igreja. Abençoa, Senhor, todos aqueles que evangelizam, os grupos de oração, os movimentos. Abençoa, Senhor, as pastorais. Abençoa, Senhor, agora as nossas famílias. Vamos ficar de joelhos.
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Queremos honrar a Mãe de Jesus, Ele que está aqui, mas só esteve conosco na carne, graças ao sim daquela mulher corajosa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.